Oi, Arthur. Que bom ter você aqui com a gente no meu podcast, na sala da minha casa, com Arthur Amorim. Gente, é uma benção, uma graça. Muito obrigado pelo convite, Sarinha. Eu que agradeço você estar aqui conosco, né? Comigo, com o nosso público maravilhoso. Poxa, que tantas coisas lindas para a gente falar hoje, né? Assim, inclusive a Sara é minha mentorada, inclusive. A gente está terminando nossa mentoria, né, Sarinha? Sim. Muito Para gosto. quem não conhece, o Arthur Amorim, ele é um missionário, né? Da Igreja Católica, e ele tem ajudado milhões e milhões de pessoas. Só vocês verificarem, né, nas É. redes sociais, enfim, essas coisas. Mas hoje ele veio aqui para falar para vocês da vida dele pessoal, de como ele resolveu deixar a vida pessoal dele, que ele era casado, tinha filhos, de repente se tornou missionário e tudo foi mudando. Então ele vai contar isso para a gente. É uma história interessante porque a minha família é muito do vício, vou chamar assim. Eu sou sobrinho do João Gilberto Bossa Nova, né? Ah, é? Aham. Então, minha família não tem nada de cristã, de católica, assim, não somos tradicionais, né? São Assim. mais artistas. São artistas e bem pecadores, assim, falando assim. O pessoal gosta de uma bebida, de uma droga, etc. Então, a Aham, família já aham. vem de... Eu, quando era muito jovem, eu com 16 anos, eu lembro, eu já cheguei até a roubar carro, imagina, roubei carro. Sério? Já pichei muro, já usei droga, já fiz tantas loucuras na minha vida. Então, eu estava indo num caminho, numa vibe muito ruim. Assim, Mas foi alguém que te influenciou mal ou era uma coisa sua mesmo? é estranho falar sobre isso, sabe por quê? Porque, assim, eu nasci na Bolívia. Meu avô foi ser cônsul do consulado brasileiro na Bolívia. Era Ah, que militar legal. da aeronáutica. E na época foi ser cônsul lá na Bolívia. Tinha uma vida maravilhosa na Bolívia. De repente, ela tinha muita crise de governo, teve problemas sérios lá. Meus pais acharam por bem vir trazendo para o Brasil para a gente estudar, né? E somos 5 irmãos e viemos estudar no Brasil. Mas Pai, mãe, família toda. não só nós e Só meu pai e os minha mãe. filhos. Só. É. E meu pai, na época, sofreu um atentado, foi baleado. Então, a situação foi dramática. Eu tive uma infância muito Nossa. difícil. E perdemos todo o dinheiro que nós tínhamos, assim, perdemos, assim, ficamos muito ruim de dinheiro, né? Então, eu fui para lá em Niterói, no Rio de Janeiro, engraçado. E numa situação precária financeiramente, muito difícil. Então, eu saí de uma mansão na Bolívia, de uma casa grande, para um apartamento de 2 quartos, basicamente. Outra realidade, né? Totalmente, imagina. E ainda sem o apoio do Não, pai e seu mãe, pai e né? mãe. E meu pai tentando se recuperar, voltou para a Bolívia, minha mãe ficou muito dentro da igreja, etc., ficou muito radical na igreja. E, enfim, mas tivemos uma infância muito difícil, por quê? Porque no apartamento pequeno, você vai para a rua. Olha meu problema. E Não lá, quer ficar dentro de casa. não dava. É. E a rua, eu conhecia os pivetes de rua, não sabia o que era isso, o pessoal de morro, era muito perto, morava perto do morro. E eu comecei a andar com o pessoal da pesada, pessoal que pichava, traficantes, etc., que roubavam carro. Nossa. Aí, influenciado por essa galera, comecei a fazer um monte de besteira. Realmente você entrou num mundo muito diferente. Eu ia virar ladrão, eu ia morrer, eu ia virar traficante, porque eu já Aham. estava indo num caminho muito dark, muito... Até que um dia, no carnaval, eu lembro que minha família viajava muito por causa do João Gilberto, viajava por causa para Ilhéus, para o carnaval. Pros shows. Não, a gente ia para o Carnaval da Bahia, Salvador. Só que a gente fazia em Juazeiro da Bahia antes, ficava 3 meses viajando com a família toda, né? Muito primo de Vitória e muito primo lá em Salvador e em Juazeiro, né? E a gente passava 3 meses do Carnaval. Era a época mais divertida do ano, né? Aham. Só que é muito primo, muita gente. E nesse ano eu era o único que ia ficar sozinho em Niterói, que eu tinha que estudar para o pré-vestibular. Então Olha. todos viajaram e me deixaram sozinho. E você escolheu o que para fazer de faculdade? Administração de empresas. Ai, que ótimo. É muito bom, né? Eu sei, foi. Aí o que aconteceu? Nesse carnaval foi minha salvação. Por quê? Em vez de ser minha perdição, como era sempre, foi minha salvação porque eu acabei, um amigo meu que era surfista me chamou para um retiro. A gente foi num retiro de cura interior na época, eu não sabia o que era isso. Eu perguntei para ele assim, tem menina para a gente pegar? Aí ele falou assim, tem, tá cheio de meninas aqui. Então a gente acabei indo para esse retiro onde tinha realmente meninas. tinha Você foi com uma intenção bem diferente. totalmente. Fui lá para pegar a mulherada, não foi nada religioso. Aham. Mas tinha uma mulher lá que tinha um dom de revelação, e tem ainda, tem 93 anos, a Teresa Arruda, e ela rezou por mim. E eu não sabia o que era isso. Ela impôs a mão sobre mim e começou a falar da minha vida, contar toda a minha vida, minha história, e ela não sabia nada daquilo que estava dentro de mim.
E começou a me narrar coisas que só eu sabia. Aquilo já E tinha. eu lembro que eu chorei muito, eu tive um impacto muito grande na minha vida. E aquilo foi que me marcou. Teve outras coisas que aconteceram mais. Enfim, de lá para cá, eu vim dentro de igreja caminhando, que é longa a história de te contar tantos milagres, tantas coisas que foram acontecendo. Até que um dia, eu trabalhei já no mercado financeiro, trabalhei diretor de universidade, já fui diretor de empresas grandes. Até que um dia eu recebi um chamado de Deus no meu coração. Já estava separado da minha ex-mulher, casamos erradamente, etc. Casei muito cedo, muito novo, querendo sair de casa, fugir daquela realidade. Muita imaturidade na realidade. Mas graças a Deus foi minha melhor amiga ela, sabe? Ficou tudo bem, mas Até hoje ela é sua até amiga. hoje minha melhor amiga Legal. ela e meus filhos, eu amo meus filhos, sabe? Toda a minha família é muito linda. E eu senti o chamado de ser missionário. Só que aí entra também outros milagres, que também um dia eu vou te contar que como foi o chamado, até eu ouvir esse chamado, é uma caminhada. Porque, assim... Mas, às vezes, essa mudança radical, Deus já escreve certo por linhas tortas, né? Porque eu não era feliz. Era para você aprender. É lógico, toda a dor. Conhecer mundos Não, diferentes. graças a pessoas. isso, eu comecei a rezar pelas pessoas. E Deus começou a me dar dons também. Eu comecei a rezar pelas pessoas, comecei a ter visões da vida, Olha. da vida das pessoas, do passado. Que legal. E eu comecei a me impactar com isso. Como é que eu posso saber disso se eu não sei nada da pessoa? Então eu comecei a desenvolver dons, carismas, que eu não conhecia, que eram carismas também na época, e comecei a rezar pelas pessoas. Aí eu digo que eu não sou pregador, sou rezador, né? Porque eu gosto de rezar pelas pessoas. Eu rezo e Deus me mostra áreas da pessoa que estão feridas ou que estão doentes. E sem eu fazer esforço, assim, virou uma coisa, assim, muito forte dentro de mim. Aí você já abria aquilo para a pessoa. Aí eu muito cedo, nós tínhamos um grupo grande de jovens, quando saímos daquele retiro, montamos um grupo lá no Rio, enorme, de jovens. E lá no retiro as pessoas vinham me procurar, não sei porquê, pediam oração. Aí eu falava, mas eu não sei rezar, como é que eu vou rezar para essa pessoa? E eu comecei a impor, eu lembro, a primeira vez que eu rezei para uma mulher, eu impus a mão sobre ela e me veio assim uma imagem de uma criança sangrando, assim, meio sofrendo. E eu perguntei, eu estou vendo, moça, eu não sei, eu falei assim, eu não sabia mesmo, né? Eu falei assim, eu não sei rezar, não sei se isso é meu, é de Deus, mas eu estou vendo uma visão de uma criança sofrendo, sangrando. Aí ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela tinha, ao mês passado, retrasado, ela tinha abortado uma criança. Meu Deus. E a grande dor dela era isso, ela foi no grupo para pedir perdão para Deus, e ela ficou impactada, e eu mais chocado ainda. Falei, meu Deus, que visão era essa? Eu nunca tive visão de nada. Isso, e acertou na mosca a dor da mulher, o que ela veio procurar. Aí eu me assustei com aquilo. Aí eu comecei... E você sabia direcionar a situação? Não sabia nada, era novo, eu tinha 18 anos, 19 anos, muito novinho. Nossa. Aí depois começaram, misteriosamente, Deus tem os seus mistérios, começaram a vir muitas pessoas para me pedir oração no final do grupo. Aí eu comecei a rezar. Assim, do nada, aí as pessoas nada. queriam que você orasse. Aí do nada, porque parecia que Deus mandava as pessoas, e eu comecei a ter revelações, parecia um guru maluco lá rezando pelas pessoas, imagina. Eu impunha a mão e falava para a pessoa, olha... Eu lembro de uma mulher, uma vez, foi muito engraçado. Deus foi te capacitando para situações. Totalmente. Uma vez eu falei uma coisa, só que a gente vai aprendendo, porque uma vez eu falei assim, eu pus a mão sobre uma mulher e eu vi o marido dela traindo ela, né? Eu falei assim, ixi, Maria, teu marido está te traindo, não sei o quê. Aí achando que ela já sabia. E ela não sabia, meu Deus do céu. E ela, o quê? Meu marido está me traindo, assim. Meu Deus do céu. Eu falei assim, sabe quando você não sabe ainda? Eu sei, foi na inocência. Na inocência, eu não tinha um discernimento para saber o que falar, né? Eu falei assim, aí ela não tinha nem... Eu não podia mentir também, eu ia falar assim. Aí ela foi e descobriu, depois veio no grupo seguinte falando, chorando, que o marido estava traindo ela com uma empregada dele, não sei o quê, bom, enfim. Aí, foi uma causa, assim, que eu nunca falaria para uma pessoa numa situação normal. Eu cometi muitos erros ao longo dessa caminhada de falta de discernimento. Falar coisas que não deveria. A gente vai aprendendo, né? Porque às vezes você tem uma revelação, você tem que guardar o silêncio. Silêncio de Maria. Não é sempre que pode falar. Não pode falar sempre. Olha que interessante. Hoje em dia eu não falo. Você não fala, você guarda para você. Guardo. Até saber se deve ou não. Eu faço um retiro, lógico. Eu fiz um retiro, a Luísa estava até, eu fiz um retiro no Espada Alma, chamado... Estava em Búzios, eu lembro.
E uma mulher pediu a mesma coisa. Ela queria saber se meu namorado ou namorado era para mim ou não. Ela queria saber. E Deus mostrando que ela sendo espancada, sabe? Ela sofria, não sei o quê. Nossa! Aí eu, na inocência, errei de novo. Falei assim, não, minha filha, esse homem, Deus demonstrou que não é para você. Para quê? A mulher saiu chorando, abandonou o retiro no meio e foi embora. Em vez de escutar, Em né? vez de escutar, mas ela sabia também que não era para Porque ela. ninguém vai num retiro à toa, não é? Não, e é caro. O retiro Espada da Alma não é barato e as pessoas, elas querem... Só que tem pessoas, eu percebi uma coisa. Nós somos muito imaturos, Sara, assim, nós temos muita imaturidade. As paixões dentro de nós estão descontroladas. Então, na realidade, muitas vezes nós queremos ouvir de Deus a nossa verdade, o nosso querer. Ninguém quer fazer a vontade de Deus. Ninguém. Ou ninguém quer parar para ouvir a vontade de Deus. Ou tem medo. Será que é o que Deus quer? Tem medo. Eu vou ser Mas por que tem medo? feliz? Mas vamos no que você está falando. Você está falando uma coisa que é a raiz do problema. Por que elas têm medo de ouvir o que Deus tem para elas? Porque as paixões estão muito fortes em nós. Eu tenho medo, às vezes, eu rezei para uma mulher, outro dia, num dos Espada da Alma, que ela, exemplo, namorava uma pessoa casada. Ou seja, o cara casado e ela era amante. Quem quer ouvir que isso é pecado, que isso não é permitido? Minha filha? Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Porque ela está meio apaixonadinha pelo cara, ninguém quer ouvir. Olha, desculpa, isso aqui está errado, você não deve fazer isso. Então, na realidade, muitas vezes, se nós analisarmos a oração do povo, não vou nem falar do geral, mas do povo, nosso povo católico, nós rezamos muito pedindo carro, Brad Pitt, dinheirinho, ganhar na loteria, passar o Réveillon, não sei lá onde. Não crescer como ser humano e fazer a diferença, né? Até hoje, olha, eu tenho Na vida das pessoas. 34 anos de caminhada, nunca nenhuma pessoa me falou assim, Arthur, pede para Deus me mandar mais uma cruz, porque eu estou cheio de paixões aqui, eu estou muito ego, eu estou muito soberbo, muito vaidoso, tudo eu. Ninguém nunca se questionou sobre isso. Olha. As orações das pessoas são todas voltadas para si mesmas. Repara nas orações das pessoas. Você vai na igreja, chora, você está chorando por quê? Aí a pessoa fala assim, estou chorando porque eu estou desempregado, estou chorando porque meu marido me abandonou, estou sem namorado. Gente, você não está chorando pelos teus pecados, não, criatura? Ninguém chora pelos seus pecados. E vai lá e critica uma pessoa que está pior que ela, precisando, né, às vezes, de um olhar, de um sorriso, ou de um oi. Mas ninguém, sinceramente, Sara, ninguém está preocupado com o outro. Para pensar. Tá preocupado. Cara, nós estamos tão errados. É porque eu não posso falar isso abertamente, porque senão vai dar um quiprocó em todos os meios de comunicação. Por quê? Porque o que eu vejo, que nós todos católicos, pelo menos nós católicos, não vou falar... Cristãos, nós estamos com ego muito... O mundo, a internet inflou nosso ego e enganou a gente. Satanás, ele seduziu muito a gente. Nós estamos hedonistas demais na carne, ou seja, no pecado carnal. Estamos glutões demais. Só queremos comida que nos interessa. Ninguém faz jejum quase, ou seja, tem as pessoas que continuam, graças a Deus, ainda fazem. São as almas que salvam ainda. Aquelas que se sacrificam pelas outras, como o Padre Pio falava. Ou fazer jejum realmente como sacrifício, não. Não, mas não por você. Emagrecer, não né? para emagrecer. Mas, não é jejum intermitente, não. É jejum para você salvar almas. É você se sacrificar por alguém que você nem conhece. Olha. É você rezar por uma alma no purgatório que você nem conhece, nunca ouviu falar. Você nem reza pelos teus parentes, teus avós que estão lá no purgatório e que estão precisando de oração. Estão precisando. E ninguém está preocupado com isso. Por quê? Porque todo mundo está preocupado com a sua vidinha, com o seu lucro, com a sua empresa ou com o seu ego. Então, gente, é muito duro falar a verdade para vocês estão nos ouvindo, que nós estamos com as paixões completamente descontroladas. E vem o pessoal do PNL, vem o pessoal dos coach falando que o sucesso... E engraçado que ninguém constrói nada sozinho na vida, né? Nós precisamos um do outro. E, ao mesmo tempo, a pessoa acha que não dá para entender. Né? Mas é mais profundo que isso, olha só. Outro dia eu vi o Guilherme Freire, que é um filósofo, um garoto novo, maravilhoso. Ele falou assim, uma coisa que é básica, olha só. Olha o pensamento dele. É uma coisa inteligente. Se você gastar 1 hora por dia rezando, olha a disciplina. 1 hora lendo um livro e 1 hora você praticando uma atividade física, a tua vida muda, ele falou. Muda. Mas sendo fiel a essas 3 horas, exatamente, oração, disciplina de leitura, conhecimento, né? Você tem que crescer também intelectualmente. E também atividade física, a tua vida muda. Por quê? Porque quando você domina a gula, é um dos pecados capitais, você começa a dominar outro tipo de paixão. É porque as pessoas não entendem aonde fere a gula.
Se eu deixo de comer uma coisa que eu gosto, eu estou me disciplinando. Me treinando ao quê? A eu não ser viciado no meu prazer. Quando eu faço uma atividade física, eu estou me viciando a não ser dominado pela preguiça. Pela preguiça. Isso vai melhorar minha performance no trabalho, vai melhorar minha performance na minha aplicação. Tenho que estudar para quê? Para eu aprender, porque, gente, ninguém nasce sabendo. E só se aprende lendo, estudando, se esforçando. É a mesma coisa que essa geração preguiçosa que está hoje em dia falando assim, você vai ganhar 100 mil fazendo isso no Instagram ou fazendo isso no YouTube, não sei o que. Você pode até ganhar isso. Mas você vai largar a tua faculdade, parar de estudar. Muita gente fala assim, fazer faculdade para quê? Fazer não sei o quê. Gente, faculdade não é só para você aprender a tua profissão. É porque te dá uma disciplina do estudo. O que eu ganhei na minha faculdade de administração, de ensino, foi 20% do que eu aprendi para a vida, digamos assim. Mas o que eu aprendi na faculdade foi disciplinas. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que fazer prova, eu tinha que me preparar para aquela prova. Eu não gostava de prova, eu tinha que me disciplinar para isso. E me ajudou o quê? Aí eu a entender trabalho em grupo, a entender que eu tinha limitações de conhecimento. Porque te mandam ler, eu lembro Taylor, Fayol, tinha que ler tantas coisas de economia, que aquilo não serve para nada. Eu pensava assim, não vai servir nada para a minha vida isso daqui. Mas serviu, sabe para quê? Para eu entender que existe, sim, um conhecimento que parece banal, mas é importante você entender na vida. Como administrar teu tempo, como administrar. Muito importante. Lógico. O tempo é tudo. A vida passa no muito mundo rápido. Que a gente vive, que todo mundo ansioso porque não dá conta, né? Você tem lá a tua agenda, difícil você cumprir a agenda. Aí você tem que administrar para jogar para um dia, para o outro, deixar o que é menos importante, essas coisas. Mas você sabe uma coisa que é importante que eu aprendi? Eu lendo eles assim, os hábitos. Os hábitos que nós criamos em nós. E que nós não somos ensinados muitas vezes a isso, a termos bons hábitos, que viramos escravos dos nossos hábitos. Então, uma coisa que eu aprendi, eu lembro, era muito interessante, é o seguinte, arrumar teu quarto. Eu não fiz o serviço militar, mas eu aprendi desde cedo, me incomodava a bagunça. Porque a bagunça é uma coisa que mostra muito o nosso interior. Quando nós estamos bagunçados interiormente, tudo fica bagunçado. Não tem pessoa que não seja... Você pode ver a cama, o quarto, tudo... Hoje em dia eu vejo assim, às vezes quando eu estou mal interiormente, eu não tenho vontade de arrumar nada. Por quê? Porque está tudo uma bagunça interior. Quem disse que eu não estou cansado? Quando eu estou exausto, exaurido e cansado, nebuloso, cinza, por dentro, a minha vida também está igual, exterior. Isso tem tudo a ver, né? Eu vejo isso nas mulheres. Aí a sua casa começa a ficar bagunçada. A casa, a mulher não se maquia, a mulher engorda, Verdade, ou ela não se cuida. Horrível, não cuida do cabelo. Não cuida. Fica largada, né? Fica largada. Ela se deprime, ela se oprime. O homem também. Aí o que acontece? Eu vejo assim, você vai na igreja, você vê a pessoa lá sentada. Não sem criticar os cervejeiros ou a galera que gosta de beber. Mas você vê o cara barrigudão, assim, largadão, não sei o quê. Aí fala assim, tá com problema. Se você tem um filho, uma filha, se tua filha ela começa a engordar do nada, não existe nada do nada. Ou ela está em depressão. Alguma coisa não ou ela está se cortando, ou ela está com problemas de relacionamentos afetivos, sexuais. Os sintomas falam muito. É porque eu não posso falar tudo aqui, gente. É tanta coisa para passar para vocês, assim, falar. Seria gostosa a nossa conversa se fosse dias aqui falando. Porque tem tantos ensinamentos que a gente vai reparando no ser humano. Existe na psicologia, a psicologia comportamental, né, que eu adoro. E ali você entende que o homem já vem estudando comportamento há muito tempo. Só que o comportamento, ele não pode ser só o comportamento emocional. Tem que ter o comportamento espiritual. Aí eu comecei a criar também ferramentas, é lindo isso daí, para entender esses comportamentos espirituais que nos levam a comportamentos emocionais. Porque o espiritual, ele é o pecado, né? Ou seja, as paixões, elas nascem do espiritual. Então, o espírito tem que ser fortalecido. Por que os monges do deserto fortaleciam muito com jejuns e oração o seu espírito? Porque o espírito forte te faz um emocional forte. Olha como é lindo isso aí. Tudo está interligado. Nós não somos só a psique. Desde Freud falava que nós éramos dominados pelos instintos animais. Não, eu não sou só os instintos animais. Aí depois vem o Jung falando que não, nós temos também um lado forte, espiritual também. Depois vem o Viktor Frankl com a logoterapia, falando mais forte ainda sobre o sentido da vida, que é ligado a Deus. Então, é lindo você entender o lado espiritual, que o lado espiritual, quando ele é fortalecido, tudo muda na tua vida.
E fortalece como, Arthur? Com jejum? Não, fortalece tem várias formas. A melhor forma de se fortalecer teu lado espiritual é a amizade com Deus, conexão com Deus. Amizade com Deus. Lógico, a oração ela é a amizade com Deus. Não é para você pedir um namorado, um Brad Pitt, né? Etc. Todo mundo quer É. amizade com Deus, eu também queria, mas eu não Amizade. sei como fazer. Mas aí entra a mística, né? Aí entra a mística, né? A oração ela tem que ser mais profunda do que mero um pedidômetro, digamos assim. Tem que ser um abrir o coração e conhecer-se, né? Entra autoconhecimento, entra muito forte você apresentar a Deus as tuas limitações que você carrega desde o ventre materno. Você, digamos, herdou o temperamento da tua mãe, do teu pai. Porque eu te falei que a conversa é longa, teria que explicar desde o início. Sim. Aí a pessoa começa a enxergar suas heranças, suas limitações, seus vícios, suas carências. Isso que você oferece a Deus como sacrifício de amor para Ele. Para que Ele possa o quê? Tocar e curar. Uhum. Aí você cria amizade com Ele. Por quê? Porque Jesus te mostra que Ele também é humano. Ele é Deus, mas Ele também é humano. Porque, então, a amizade, você começa a escutar Deus? Não, antes de escutar a Deus, você tem que o quê? Olha aqui, escutar-se. Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Quem não se escuta, não escuta a Deus. Não adianta. Você não vai escutar o quê? Um Deus etéreo, um Deus... Ah, Deus está falando aqui comigo, que eu tenho que, sei lá, casar com meu vizinho lá. Não, gostosão. Não, não. Você tem que se escutar, saber, peraí, por que eu estou distante de mim mesmo primeiro? Qual é a minha maior traição, digamos? Vamos falar de traição. A minha maior traição é eu não me escutar. Porque se eu não me escuto, vou te ensinar isso aí, uma coisa que é muito boa para você aprender até isso, é legal. Se eu não me escuto, eu vou ficar doente. O ser humano está doente porque ele não se escuta. Agora, como ele não sabe a própria necessidade. É isso? Exatamente, claro. Olha. Como é que você vai saber o que é bom para você se você não se conhece? Ah, digamos assim, é que aqui eu vou falar de uma maneira genérica, porque muita gente tende a interpretar errado o que eu vou falar agora, mas é assim. Digamos assim, eu venho de uma família, digamos que meu pai ou minha mãe, meu pai traía muito minha mãe, digamos, hipoteticamente. Um exemplo. Tá. Eu vou casar e prometer ser fiel à minha esposa. Mas eu resolvi trair minha mulher. A traição já trago ela em mim, já está no meu DNA. É uma herança. Eu preciso me conhecer. Ah, eu gosto muito de mulher. Então, para saber se isso é seu ou não. Não, mas exatamente sim. É? Lógico. Aí eu estou com minha mulher, mas eu estou olhando lá a bunda de uma mulher passando, eu estou lá olhando uma mulher em biquíni, eu estou lá na pornografia. Eu já estou traindo minha mulher. Eu não preciso estar traindo com prostituta, fora de casa, não. Quando eu olho já a pornografia, já é uma traição. Eu já estou desejando outra mulher. Eu estou vendo minha mulher está ficando caída, está ficando mais velhinha, não está se cuidando, não sei o que, né? Então, cadê o amor? Então, é porque, gente, aqui nós entramos num sentido de amor muito profundo, e é difícil explicá-lo em poucos minutos, né? Mas é porque, no fundo, eu não me conheço. E eu não sei o que é amar. É difícil. Fica parecendo que é... Porque você perguntou sobre o amor. Superficial, só para né? terminar o raciocínio da oração da amizade com Deus. Se eu não sei amar-me e amar a minha esposa, que seria a representação, como está escrito, São Paulo fala isso na Bíblia, né? Amar as suas esposas como Jesus amou a sua igreja. Imagina isso. Se eu não sei amar nem a minha mulher, que eu prometi, jurei perante Deus ser fiel e amá-la com as suas imperfeições e tudo mais, como é que eu posso amar a Jesus? Como posso ter amizade com Deus? Então, minha oração se torna fake, superficial, vazia. Eu já sou uma pessoa vazia, quando eu já não amo. Então, é muito difícil falar isso, porque muita gente vai se sentir acusada ou condenada, mas não é isso que eu quero falar. Deus também é muito misericórdia, mas a gente precisa se conhecer, e conhecer é conhecer as limitações do teu próprio amor. Porque tem pessoas que são narcisistas, que se amam só a si mesmo. Tem pessoas que são ególatras, que são narcisistas, tendem a ser ególatra, soberbo. Então, é terrível você ter uma explicação simples, e estou tentando explicar de um jeito mais simples possível, mas é uma explicação longa, complicada, e mereceria dias e dias aqui de falar. Mas a amizade com Deus está muito ligada a isso, ao autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me amar,
Tem gente que não se ama, não ama seu cabelo, não ama seu nariz, não ama... Tem gente que se rejeita porque foi rejeitado no ventre da mãe, carrega a rejeição paterna ou materna. Tem pessoas que não foram abraçadas, não conseguem abraçar ou receber o toque, o carinho. Então tem muitas coisas. O ser humano, gente, é muito complexo. É verdade. Então nós temos... É uma conversa aqui de muito complexa, muito longa, é maravilhosa. Mas olhem, a minha dica é assim, olhem os sintomas de quem é você, como é a tua vida, se você é uma pessoa bagunçada ou não, se você tem disciplina de oração ou não, se você acredita em Deus ou não. Você tem que... Gente, a vida, gente, vai passar e vai passar muito rápido. Ontem eu tinha 16 anos, hoje estou com 52, 53 anos. E parece que foi ontem. Daqui a pouco eu estou no céu. Eu espero estar no céu, mas é difícil. A caminhada não é fácil. Não é fácil. E a gente está se apegando demais à matéria, às marcas, ao dinheiro e está esquecendo o essencial da vida. E o essencial é Deus, que é amor. E esse amor que nos leva a nos amarmos e amar o outro. Essa é a dica que eu dou para vocês, gente. É porque essa conversa nossa deveria ser... Que a única coisa que vale a pena na vida é você realmente amar, ser amado, né? As pessoas não acreditam mais nisso. É porque o mundo banalizou tudo, o sexo está banalizado. Fica no vazio, as em relações vez de estão ir nisso. atrás do que ela deseja. Mas né? para pensar, Sara, olha só, como está o mundo de hoje, vamos dizer. Existe o Tinder, vamos dizer, estamos na era do Tinder. A pessoa entra no Tinder para quê? Muitas mulheres entram porque querem encontrar um cara ideal. Encontrar um cara ideal no Tinder, gente, para pensar. O homem que entra no Tinder está querendo transar, desculpa te falar, está querendo fazer sexo, não quer... Verdade. Não está querendo achar a mulher perfeita no Tinder. É que nem o cara baladeiro, que vai na balada. O cara não está procurando o par perfeito na balada. Ele quer agarrar, pegar meninas, não sei o quê. Você vai procurar teu esposo, teu escolhido numa balada, você vai pegar um baladeiro. Então, é que a gente é muito ignorante, ou a gente quer se iludir. Gente, por que a gente... Por que nós somos assim? Porque nós, na realidade, não estamos nos levando a sério. As pessoas não levam relacionamentos a sério, muitas pessoas. Tem muitas. Olha, eu vejo, eu conheço, eu acompanho, né? Porque eu falo isso de casos que eu acompanho. Eu atendo milhares de pessoas. Então, vou te falar de casos que eu acompanho. Tanto os homens como as mulheres estão traindo. E tanto os homens como as mulheres reclamam que não encontram pessoa séria ou boa para casar. Ambos estão reclamando. E ambos, mulheres e homens, estão encontrando pessoas vazias, drogadas, viciadas em N coisas. E aí, o que está acontecendo com o mundo? Qual é a grande disfunção do mundo? Está faltando Deus. Mas é uma espiritualidade séria. Não é essa brincadeira que estão levando. Tem muita gente que vai para a igreja só para se confessar, para pedir perdão, e fim de semana está lá pecando, ou está lá, ou durante a semana, está nem aí para pecado. Os jovens de hoje, falar em pecado, para eles, pecado para eles não é nada. Tanto que todos eles usam droga, sexo, tudo que você quiser à vontade, e ninguém acha que está cometendo nenhum pecado. Então, gente, se eu te falar sobre o purgatório, só a última para encerrar, senão eu vou falar muita coisa. O purgatório, eu lembro que eu li o livro de Dom Bosco e falava sobre o purgatório. Deus mostrou para ele o inferno. E as pessoas, por uma palavra vã, iam parar. Tinha gente no inferno. Por uma palavra vã. Meu não Deus. falou nem palavrão. A gente não sabe o que vai passar. E hoje em dia, ninguém tem ideia do que é purgatório, do que é o inferno. Então, ninguém faz ideia. Por isso que vai fazendo o que quer, o que não quer, não tem noção depois. E quando chegar realmente o fim, que ninguém fala sobre o final... Aí também vão dar trabalho para quem está aqui no mundo também, né? Porque olha só, a gente mas tem quando que chegar em frente de Deus, as pessoas acham que vão chegar diante de Deus quando morrerem e que vão amar a Deus. Santa Teresa d'Ávila fala uma coisa muito linda, que fala assim, é loucura pensar, é desatino, ela fala assim, é desatino pensar que alguém que não amou Deus aqui na Terra vai chegar no céu, por um segundo vai passar a amar a Deus. Ninguém ama uma pessoa em segundos, gente, não existe. Porque para amar, você precisa conhecer a pessoa, conviver com a pessoa. Então, para amar a Deus, gente, é uma vida inteira nós temos para amar a Deus, buscar amar a Deus. Imagina como você vai amar a Deus no céu que você nem conhece. Não vai. Aí tem que passar pelo purgatório para... Nem purgatório, você não tem ideia. É porque purgatório é uma coisa que ninguém também entende direito. Purgatório é para quem já está na caminhada. É para quem já ama a Deus, para quem já está buscando esse amor.
Não tem Olha. purgatório pra gente. Que não, gente, se Viu, você... pessoal? Vamos repensar as Olha, nossas atitudes, o tem que nosso pensar. cotidiano, É porque é ter muito... mais foco. Essa conversa é muito séria, não daria para banalizá-la. Eu estou até falando rápido e explicando mal. Desculpem, gente, eu não tenho tempo para explicar tudo. Que aqui é um podcast na sala da minha casa, Lógico, né? é uma conversa entre amigos. Né? Então é também para a gente viajar um pouquinho, né? Não, e explicar um Não pouquinho ir, também. assim, Não aprofundar tantos temas, né? Mas merece, assim, você olhar a tua vida, merece você repensar muitas coisas. Lógico que merece. Porque nós estamos acumulando a nossa própria derrota. E também para que esse desespero, essa ansiedade de querer... Por exemplo, a pessoa às vezes não desespera na ansiedade, porque eu quero casar, não sei o quê. Aí vai e casa com a pessoa errada e acaba sofrendo mais ainda, porque daí passa pelo processo da separação. Em vez de se autoconhecer, que nem se falou, e tentar ter um parceiro mais igual a ela. Eu vou te fazer uma pergunta, Sara, olha só. Você acha que as meninas de hoje, no mundo de hoje, materialistas que nós estamos, elas querem casar um cara rico ou pobre? O que você acha que elas querem casar? Com rico? Rico? É. Elas não casam que nem só o mundo materialista. Elas não casam quem elas amam. Elas casam com caras ricos. Já não vão nem pelo coração. Você acha que esse casamento é válido perante Deus? Para pensar um pouquinho. Eu acho que não. Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Então, aí começa um grande problema. Por quê? Mulher está querendo dinheiro, está querendo casar com o cara. Claro que elas acabam procurando um cara que elas gostam, não sei o quê. Se juntar as duas coisas, ótimo. Mas também, se não acontecer, elas vão procurar o que é mais favorável para elas. Porque a mulher busca o quê? Segurança. Segurança e que tem o cara que tem dinheiro, que dê segurança. Então, hoje em dia, ficou muito gritante isso. E o que o homem busca na mulher? E os relacionamentos furados é por isso, porque a pessoa não vai com o coração para realmente ter um relacionamento, né? Vai também buscar outras coisas. Claro. E o que o homem busca na mulher? Aí não aguenta. E o que o homem está buscando na mulher? Ele quer casar com uma mulher gostosa, mulher bonitona, gata. Ou seja, eu vejo pessoas da minha idade hoje em dia casariam com uma pessoa da idade deles? Não, duvido, com 50 anos, não casariam. Vão buscar uma menina de novinha, ou uma menina bem mais nova do que eles. Aí não vai dar porque certo os caras que estão... Não, pode dar certo. Pode? O problema não é dar certo, não. O problema está sendo um motivo. Você pode encontrar uma pessoa certa? Pode. Você pode encontrar uma pessoa nova ou pessoa velha, não importa. O problema é o motivo. Eu vou casar com essa pessoa por quê? Porque eu a amo ou porque ela me interessa? Me interessa o que ela tem, me interessa o que ela pode me oferecer. Isso não é amor. Então, é complicado eu falar sobre esse tema, porque tem muitas questões aqui envolvidas. E, enfim, são várias conversas e vários temas diferentes. Mas você viu como a espiritualidade é necessária, porque a primeira coisa que eu procuraria num homem ou numa mulher é ser uma pessoa espiritual. Se uma pessoa, isso é fundamental. Se ela busca a Deus, se ela tem Deus. Se ela não tiver Deus, já tem muita coisa você repensar aí. Porque a tendência de dar errado é muito grande. Então, eu dou a dica para vocês, procurem, façam um checklist, conheçam-se. E conheçam os seus parceiros também, muito bem, porque senão você também pode ser uma pessoa que vai escolher errado e vai se frustrar, né? Vai se ferir, vai se machucar. Mas é uma bênção, uma graça. Muito obrigado pelo convite, estar aqui no teu podcast. Imagina, a gente tem muita coisa para falar, mas muita coisa, infelizmente... mas essa tua história é bonita e, de repente, você não sabia lidar com essa... é meio que uma profecia, né? Que você recebia as coisas das pessoas e aí foi aprendendo aos poucos. Eu fui aprendendo a escutar a Deus. Foi difícil. Mas você estava aberto a orar por todas aquelas pessoas. Por isso que você conseguiu ajudar milhões de pessoas e continua ajudando. Eu acho que Deus dá o dom para quem está disponível. Então, porque não é mérito nosso. Eu nunca tive mérito. Eu sou pecador, eu não sou nada bom. Eu falo que sou aquele burrinho que carrega Jesus. Eu não sou nada... Porque todos nós somos... Às vezes a gente peca e nem sabe que está pecando. Deus me usou porque eu estava disponível, gente. Sinceramente, falar a verdade para vocês. Estava o coração aberto. Eu não merecia, não mereço. Nada disso é mérito meu. Deus me usou porque eu sou uma pessoa que eu me importo com as pessoas. Eu me preocupo com as pessoas, eu quero ajudá-las. Eu acho... É um trabalho que quase ninguém coloca o celular na internet. O meu celular está no YouTube, está no Instagram. Eu me coloco disponível. Não consigo atender hoje em dia. Quem dera, porque são milhares de pessoas que me mandam mensagem. Mas as que eu atendo, eu consigo ajudá-las, graças a Deus. Através do Espírito Santo, né? Mas eu sou uma gotinha muito pequena e pobre diante desse oceano.
Quem dera que mais pessoas seguissem esse caminho de tentar ajudar, a se abrirem para o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo usarem os dons, carisma, sabe? Porque a gente está muito na palavra, as pessoas estão pregando muito e rezando pouco, eu acho. Assim, eu vejo... Não, você tem uns vídeos no YouTube de oração, assim, inclusive amigas, eu nem te conhecia, já me falavam que estavam alcançando graças incríveis, milagres na vida Muitos testemunhos. Com os vídeos do Arthur Amorim, eu nem conhecia. É que eu não aparecia, eu não queria aparecer no começo. Mas elas até mandavam o link para mim, sabe? É que no começo eu não queria aparecer. Eu achei... Eu fiquei 3 anos sem aparecer nada. Ninguém sabia quem era eu, era um mistério. Só sua voz. Só minha voz. A pessoa só via a minha voz. Muito bom. Sabe por só que com isso você ajudou milhões de pessoas. Mas vou te falar assim, o Vinde Verde é a minha dor da minha vida. Por isso é real. Tudo que eu passei na minha vida, eu vou colocando nas orações. As dores, as perdas, a solidão. Eu passei por muita coisa. O câncer que eu tive, tudo, perdas financeiras, tantas coisas. E isso foi se transformando-se em oração. E aí, eu não queria aparecer, por quê? Porque eu falava assim, se Deus vai agir, Deus não precisa usar meu rosto. Minha voz basta, Deus vai... Quem tem que ser visto é Ele, não sou eu. Eu não queria aparecer por causa disso. Mas aí na pandemia tive que aparecer por causa das lives, né? Tive que tinha que aparecer. Ai, que legal. Aí eu comecei a aparecer por causa da pandemia. Se não tivesse pandemia, até hoje eu não ia nem me conhecer. Não ia nem te conhecer. Só no... Ia ficar só voz. Só voz. Mas isso é bom também para as pessoas verem, né? Que a gente não pode ficar assim, sendo ajudada por um mito. A gente também gosta de conhecer a realidade, que o Arthur é um ser humano normal, que nem nós, pecador, só que com dons e o coração aberto. Por isso que ele consegue ajudar milhões de pessoas. Não vai querer que o Arthur seja Deus, porque Deus é o único que está lá no céu e que foi o nosso Criador, né? Inclusive, meninas, vocês que mandam mensagem para mim assim, que querem que eu seja um guru, eu não sou guru. Eu não vou falar, não trago a pessoa amada em 24 horas, que muita gente me pede para fazer milagres, eu não faço milagres. Graças a Deus, porque milagre não existe. Então, quer dizer, é melhor ir na existe doçura. quando pedem para Deus, existe, mas não para mim. Tipo assim. Para Deus, lógico. É lógico. Arthur, e para fechar o nosso programa, eu queria falar um pouquinho sobre o Padre Pio. Até trouxe uma imagem dele aqui, por causa que eu fiquei sabendo que você quer fazer uma peça de teatro com... você quer fazer... Não, quero fazer um santuário e quero fazer uma peça de teatro do Padre Pio. O santuário, qual que é esse seu sonho do santuário do Padre Pio? Porque você tem uma história muito bonita, né? Tem, muito forte. O Padre Pio apareceu para mim lá na Itália. Que diz que o Padre Pio que escolhe, né? Escolhe. E ele apareceu lá para mim, assim... E apareceu numa foto de uma menina que tirou no quarto dele, que tem uma parede branca, e ele aparece mesmo, impressionante. Eu estava lá no dia, eu vi, tínhamos 40 pessoas ao redor, todo mundo testemunhou esse milagre, e está no nosso Instagram, do Vinde Verde, do Padre Pio Oficial, está lá, a foto dele, onde ele aparece mesmo, impressionante. E depois eu conto esse testemunho, é longo, mas... E eu sempre senti vontade de fazer um santuário no Brasil, Padre Pio. Sei que já no Nordeste estão fazendo, etc. Mas eu não sou padre, não posso chamar de santuário. Mas eu vou fazer hospital do Padre Pio, hospital de almas para o Padre Pio, né? Do Padre Pio. Porque você tem o Spa das Almas, então seria o hospital de almas. Muito bom. Com o nome do Padre Pio, Padre Pio, porque eu como não sendo padre, não posso fazer santuário, não posso chamar de santuário, né? Tem que ser um sítio onde as pessoas possam ir lá fazer retiros, fazer uma comunidade. Nossa comunidade Vinde Verde. Nós somos uma comunidade, estamos nascendo como uma comunidade nova dentro da Igreja Católica e queremos expandir esse trabalho, tendo um local para a gente poder atender as pessoas. Eu não tenho local hoje em dia para atender. Aí você teria que seria o do... Eu faço em hotéis e eu queria ter um local sagrado, um lugar santo ali para poder atender. Esse sonho vai se realizar com a graça de Deus algum dia. Com certeza. Eu não tenho dinheiro hoje em dia, não consigo, mas Deus pode tudo. Deus providencia tudo. E Ele está com você. Está no tempo dele, está no tempo de Deus. Ai, que legal. E, Arthur, eu queria que você, para fechar também, falasse para o nosso público um tema que muito machuca a gente hoje em dia, acho que todos nós, é a ansiedade. Ansiedade. O que você acha que a gente podia fazer para controlar um pouco a ansiedade e andar mais racionalmente? É porque você tem que entender que a ansiedade é um medo do futuro. A ansiedade sempre é um medo do futuro. Então, você tem que entender a raiz da tua ansiedade. Primeira coisa, é conhecimento mesmo. Por quê? Eu tenho medo de fracassar em alguma área. Primeiro, medo do fracasso. Medo da falta. Falta dinheiro, falta saúde, falta alguma coisa. E eu tenho medo também, muita gente tem medo, da morte. Da morte,
E outro medo que eu vejo também, muito comum nas pessoas, é a solidão. É não ter, Não, isso é outra acabar tragédia desse século que a gente... não arrumarem namorado, marido, ou não sei o quê, ficarem sozinhas. Mas tem muita gente sozinha. Então tem, lógico, está lotado. Então, você tem sintomas aqui, ou raízes, né, de ansiedade muito profunda. E sempre o medo do futuro. Porque a solidão dá muita ansiedade. Dá muita ansiedade. Depressão. Então, lógico, tudo. Está tudo interligado. Depressão, solidão e ansiedade, tristeza estão ligados. Né? Então, o que acontece? Essa ansiedade, o medo do futuro, ela é ilusória. Por quê? Quem falou que você vai fracassar? Quem falou que você não vai conseguir ninguém? É tudo Quem falou coisa que você da vai morrer? É cabeça. lógico. Mas o que nós seríamos A felizes? pessoa se derrota mesmo só por... Olha só, porque a palavra de Deus te Olha. ajuda. As pessoas estão vazias da palavra de Deus. Se você lesse Mateus 6,24, ali fala assim: preocupai-vos com o dia de hoje. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Verdade. Então, Jesus já nos ensina que se eu me preocupasse com o dia de hoje, eu não seria ansioso. Porque eu já tenho hoje comida, se eu tenho aqui minha caminha para dormir, tenho minha casa. Gente, estou bem agora, ótimo. Mas não, o ser humano está sempre preocupado. Pergunta, vê uma pessoa, está todo mundo preocupado em ganhar dinheiro, por quê? Porque tem que juntar mais para amanhã. Algum dia pode faltar, tem que juntar ouro, Bitcoin, não sei o quê, porque algum dia... Então as pessoas estão estressadas, desesperadas, porque elas querem tudo hoje. Eu quero ter a Chanel, quero ter a Birkin, quero ter não sei o quê, quero ter dinheiro, ouro, não sei o que, joia. Todo mundo quer tudo. E tudo que está na internet ainda mais. Isso exponencializou muito. Então o que acontece? Estamos, de novo, voltando para aquilo que eu estou falando, por vazio. Então, a ansiedade, as pessoas têm que se conhecerem e saber por que estão ansiosas. Eu sempre me pergunto, quando eu fico ansioso, tá? Mas peraí, por que eu estou ansioso? Eu não tenho Deus. Deus não provê todas as coisas. Deus... Aí eu começo você tem que começar a dissecar a tua ansiedade. Os santos ensinam isso. A dissecar, desmembrar a tua ansiedade. Eu estou com ansiedade de quê primeiro? Ou do quê? Aí você bota, não, é dinheiro, então você bota lá, é dinheiro. Aí você vai fazendo perguntas para a tua ansiedade. Por quê? Por que eu estou ansioso de dinheiro? Eu estou desempregado? Tá, aí tem uma razão, estou desempregado. Não vou ter dinheiro para pagar meu cartão de crédito. Tá bom. Então você começa a dissecar o porquê. Depois você chega nos porquês, aí você começa a fazer o quê? Aí tem que ser uma pessoa espiritual. Rezar. Entregar para Deus. Senhor, eu não estou dando conta disso. Olha a minha ansiedade, estou desempregado. Estou indo atrás, estou indo atrás. Não está funcionando do meu jeito. Estou fazendo a minha parte, né? Não, mas não está dando certo, não tenho forças, estou desanimado. Ainda tem, Aí você vai entregando a Deus, fala assim, mas tem que ser uma oração sincera para Deus, de coração. E aí, cara, tem uma pessoa que as pessoas esquecem uma coisa, pedir ajuda. Você não tem que só rezar e esperar que Deus faça, não. Além de fazer a tua parte, você tem que pedir ajuda. Pensar quem pode te ajudar. Tem alguém que pode rezar por você, tem alguém que pode te ajudar até financeiramente, tem alguém que pode ser problema financeiro, tem alguém que pode te orientar. Gente, é buscar ajuda. Buscar ajuda. É humildade. É humildade, Porque nesse mundo egoísta, egocêntrico, ninguém também te ajuda, as pessoas estão muito solitárias. Pede dinheiro emprestado para alguém hoje, você vira leproso. É verdade. Ninguém te ajuda. Eu já passei isso 2 vezes na minha vida. Esquece. Ninguém te ajuda. Então, eu entendo a dor das pessoas, por isso que eu tento ajudá-las assim, tem que também pedir ajuda, tentar buscar ajuda. Porque tem vários meios de Deus te responder. Meios humanos, meios milagre. Tem vários... Então, gente, é uma conversa longa, né? É uma conversa longa. Não adianta explicar tudo para vocês agora, mas tem vários passos. Mas nesse nosso pensamento, nesse nosso raciocínio, às vezes ajuda até as pessoas, né, a encontrarem a sua linha, né? Mas você sabe o que freia a ansiedade? É você começar a se analisar, a enfrentar a tua ansiedade. É que as pessoas elas se entregam para a ansiedade, elas não enfrentam. Não é só tomar um remedinho. Não é só rezar para Nossa Senhora do Rivotril, exemplo. É você, sabe o que fazer? Enfrentar a tua ansiedade. E você fala assim, peraí, parou tudo aqui. Por que eu estou ansioso? O que está acontecendo? Estou ansioso por causa disso. Eu tenho que dissecar minha ansiedade. Ninguém faz isso. E no ponto. As pessoas elas ficam lá ansiosas, pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Pelo amor de Deus, agora não vai dar nada mais certo. Elas se desesperam, elas partem por desespero. Então, você dá poder ao desespero e não à oração. E não a Deus. Olha, sempre as pessoas dão poder ao medo,
poder ao demônio, poder a todo mundo, menos a Deus. Meu Deus. Todo mundo esquece Deus. Que caos, gente, não pode. Mas não a pode. vida é assim, o ser humano é assim. A gente corre para o lado mais fraco, a gente se entrega, a gente chora, a gente se abandona. Gente, Deus deve olhar, a gente deve olhar assim, meu Deus do céu, mais uma pessoa que não entendeu nada. Mas é difícil mesmo, não é fácil não. Não. Por isso a disciplina da oração, por isso a disciplina é fundamental, porque te dá resiliência, te dá força para você encarar isso. Aqui entraria uma conversa que eu poderia falar desde a criança, as mães que criam os filhos errados, já desde criança treinam crianças fracas, crianças vacilantes. Porque a gente quer o futuro para o país, né? Mas sabe aquele docinho que você bota na chupetinha da criança? Qual o nome daquilo? Qual o nome daquilo? Tem um pozinho que as mães botam, a criança está chorando, botavam um pozinho na chupetinha para dar um docinho para a criança. Esqueci o nome, mas enfim. Quando você começa a mimar e criar teu filho, desde pequeno, mãe, eu quero café da manhã. Aí tua mãe vai lá e faz o teu café. Ai, mãe, arruma minha cama. Ai, mãe, eu esqueci daqui. Quando você depende dos teus pais para tudo, você já se torna uma pessoa fraca. Tinha que ter ensinado a pessoa a fazer as coisas. Né? Ou você ensina teu filho desde pequeno a fazer, se virar, a ser uma pessoa independente. Meus filhos fazem a cama deles. Que legal. E tem faxineira lá em casa, mas eles fazem a cama deles. E muito eles, bom. No começo eles brigavam muito, relutavam e fazem. Gente, educar é muito difícil. Educar Aí entra é muito outra difícil. conversa. Mas isso que faz a pessoa ter resiliência para a ansiedade, para o medo. Outra coisa é educar com Deus, né? Totalmente. Não, isso para mim é básico, mas estou falando assim, como treinar, você falou da ansiedade, né? Primeiro, olhar a tua infância, como que você foi criado. Se você foi criado por uma pessoa com tudo na mão beijada, e você se tornou uma pessoa fraca, desculpa, você vai ter que passar por um processo de reeducação. É um processo. De se disciplinar, o que o Guilherme Freire fala. E aguentar firme, né? Uma hora de disciplina, de você se organizar, uma hora de oração, uma hora de treino físico. Começar a disciplinar-se, com pequenos passos. Se não for uma hora, 10 minutos. Entendeu? Tenta começar, pequenos passos de disciplina, organizar teu quarto, organizar teu armário. Gente, se você não faz o básico, você não vai conquistar nada. Você não vai organizar a sua própria vida, sua própria história. Ai, que demais. Querida, a gente continua no próximo podcast. Continua. Arthur, adorei ter esse podcast com você aqui na sala da minha casa. Nossa, e tudo que você falou, com certeza vai ajudar muito o nosso público. Graças a Deus. E se não ajudou aqui no bate-papo e você precisa de ajuda, escreva aqui abaixo nos comentários. Se nós pudermos, nós vamos te ajudar. Ou alguém que a gente nem imagina vai ler aquilo e vai te procurar e vai te ajudar. Se disponibilize a ser ajudado. E então vamos aqui. E quero você no nosso próximo episódio do nosso podcast com novos convidados aqui na sala da minha casa.